Bom dia, que a paz de Deus, o amor de Deus, a experiência em Deus esteja com os queridos irmãos e ovelhas queridas nesta manhã. Que você tenha uma manhã de muita paz, prosperidade, muita glória, em nome de Jesus. Isso que profetizamos nesta manhã. Hoje a nossa palavra profética e oração, nós iremos fundamentar em Gênesis 50, 15 ao 21. 50, 15 ao 21. Qual que é o tema da nossa palavra? O tema é o seguinte: o nosso Deus, o Deus Pai, muda as situações. Deu para entender? O nosso Deus, o Deus Pai, muda situações. Então, independente da situação pela qual o Senhor, a senhora, você jovem, você já idoso, está passando, creia que Deus ele irá mudar a sua situação. Você será exaltado em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis 50, 15 e 21. Amém? Então, vamos lá. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenho medo e sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Até aqui, Deus seja louvado. Então, esses versículos aqui que nós acabamos de ler, é sobre José consola os seus irmãos. Nosso Deus muda situações. Então, a maioria das pessoas já sabe, né? José ele foi vendido como escravo aos ismaelitas pelos seus próprios irmãos. Porque José ele era um sonhador, sonhava, e os seus irmãos, ele era o filho predileto de seu pai, e os seus irmãos tinham inveja da sua inteligência, da sua astúcia, da sua sabedoria. Eles tinham inveja e também um amor que seu pai tinha por José. Então o que eles fizeram? Fizeram uma cilada, fizeram uma armadilha e pegaram José e venderam como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas chegaram no Egito e venderam novamente José como escravo. E José começou a trabalhar, na casa de Potifar, que era o rei, que era o responsável pela guarda do Egito, Então, Potifar disse que ele iria administrar a sua casa, e onde José colocava a mão, prosperava. Então, esse exemplo específico aqui, né? Os irmãos, quando o pai de José morreu, eles ficaram preocupados, né? Ficaram receosos de que José iria lhe fazer algum mal. Então eles ficaram preocupados que José iria fazer mais algum mal. E o pai de José disse:
perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram porque eles lhe fizeram mal. Então aqui tem alguns ensinamentos nessa leitura que nós fizemos, algumas interpretações bíblicas, que é o seguinte: a primeira interpretação é o perdão. O perdão. Então José, ele perdoou seus irmãos. O perdão foi o seguinte: foi da maldade que fizeram contra ele, mas essa maldade se transformou. É a situação por qual Deus usa, né, em alguns casos, ocorre a transformações de situações. Então Deus, ele age na nossa vida, né, e ele transforma situações negativas em positivas. Ele situações que foram perdidas, que estão perdidas, em situações ganhas. Ele também transforma o mal em bem. É o caso de José, transformou o mal em bem. Ele também transforma maldade em bênção, maldade em bênção, maldição em bênção. Então, nosso Deus é um Deus que muda situações. E nosso Deus é aquele que escreve certo por linhas tortas que foram escritas pelo próprio homem. Então, o próprio homem, em algumas situações, escreve torto, né? E o nosso Deus vem e conserta e escreve em linhas retas. Veja o exemplo, né, de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. Ele pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e jogou na fornalha de fogo ardente, porque Nabucodonosor fez uma estátua, né, e pediu para que eles o adorassem. E eles, de jeito nenhum, não adoraram, porque eles adoravam o único Deus, o nosso Senhor. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente e não morreram. Então Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos na fornalha. E o mal se transformou em bem, porque Nabucodonosor ele fez um decreto do qual o povo judeu teria o direito de adorar os seus deuses, seus próprios deuses. Então houve uma transformação de situação. Uma transformação de situação de bem, do mal em bem, é no caso de Daniel. Daniel. Daniel também ele foi jogado na cova dos leões, pelos seus próprios ali os companheiros, né, amigos ali da corte, né? Eles fizeram tipo de uma armadilha contra Daniel e o jogaram na cova dos leões. Mas essa maldição, esse mal se transformou em bem, porque ele foi salvo, né, dos leões, os leões não lhe tocaram e ele foi exaltado pelo rei da época. Então nós devemos ter em mente, né, que essas transformações, essas situações de mudança de bem em mal, situação em bem, e maldição em bênção, é para exaltar o nome de Jesus, exaltar o nome do nosso Deus. Então você que está passando por situações difíceis, situações que lhe trazem preocupação, não se preocupe. Haja sua fé. Coloque essa situação na mão de Deus. Por exemplo, se você está passando uma situação difícil no seu relacionamento conjugal, na sua vida profissional, na sua saúde, coloque na mão de Deus, que Deus irá transformar essa situação em benção. Amém? Então, essa palavra profética da manhã, creia, receba e tome posse em nome de Jesus. Quem não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Aqui é o canal Ponto da Fé, é um canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E para se inscrever no canal, muito simples, lá embaixo está inscrever-se, você dá um clique, pronto, já se inscreveu, e todos os dias você receberá notificação, palavra de Deus e orientações. Amém? Deus seja louvado, não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama.
Vamos agora entrar na oração, né? Pedir para que Deus venha transformar essa situação difícil pelo qual o Senhor está passando em situação de bênção, de prosperidade. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, entramos agora na sua presença, entramos agora com as bênçãos de Deus, pedindo que o seu Filho amado, Jesus Cristo, interceda por nós, que o Senhor venha transformar a situação difícil, se transformar a situação de maldição em bênção, situação de mal em bem, coisas negativas em coisas positivas. O Senhor é o Deus da transformação. O Senhor é Deus que muda situações que parecem que estão perdidas, mas elas se tornam ganhas. Situações que parecem que não tem mais jeito, elas se tornam corretas, que tenham alguma finalidade, que tenham algum propósito. Então o Senhor haja na vida desse homem, haja na sua vida matrimonial, haja na sua saúde, na sua vida financeira, que está numa situação difícil, a sua empresa está prestes a quebrar, mas o nosso Deus irá agir na sua vida, você agir na sua fé, essa situação será transformada em nome de Jesus. Então é isso que te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você crê, diga amém, e graças a Deus, Deus seja louvado.